Comissão Parlamentar de Inquérito 01/2026, desde o dia 16/4/2026. Antes de iniciarmos a pauta dessa sessão, entendo ser importante fazer uma breve recapitulação dos trabalhos já realizados, a fim de contextualizar adequadamente os depoimentos que serão colhidos hoje. Na reunião anterior da CPI, realizada em 31 de março de 2026, esta comissão deu continuidade à fase inicial de instrução dos trabalhos, com análise dos primeiros elementos já constantes nos autos, em especial o boletim de ocorrência e as informações encaminhadas pela Prefeitura Municipal de Amparo. Naquela oportunidade foram apresentados e debatidos os princípios, pontos identificados na investigação, especialmente aqueles relacionados a possíveis irregularidades em contratos firmados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, bem como a pagamentos efetuados no período compreendido entre janeiro de 2022 e dezembro de 2025. A partir da análise inicial, os membros dessa comissão destacaram a necessidade de aprofundar as apurações, sobretudo diante de indícios de divergência entre os serviços supostamente prestados, os valores pagos, os relatórios apresentados e a documentação comprobatória existente nos autos. Também na reunião anterior foram sugeridos nomes de pessoas cuja oitiva se mostra necessária para o esclarecimento dos fatos, dentre elas Samuel Donizete Oliveira, Caleb Cardeal Bueno, Jair Rafael Batista, Felipe Lucas de Castro, entre outros profissionais e servidores que, de forma direta ou indireta, estiveram vinculados à execução dos contratos e ao fluxo de validação dos pagamentos. Ainda naquela ocasião, essa comissão deliberou pela necessidade de prosseguir com a instrução probatória, aprofundar a análise documental já recebida, requisitar informações complementares à administração municipal e estruturar a fase de oitivas de maneira a permitir a confrontação objetiva entre os depoimentos prestados e os documentos juntados aos autos. Além disso, foi destacado na reunião anterior que seria necessário buscar novos elementos de prova sobre a efetiva execução dos serviços, inclusive junto à comprovação de projetos, atividades desenvolvidas, relações de trabalho, notas fiscais emitidas, registro de frequências, relatórios e demais documentos capazes de demonstrar com segurança a correspondência entre o que foi contratado, o que foi efetivamente prestado e o que foi pago pelo município. Registro ainda que as oitivas originalmente designadas para o dia 14 de abril de 2026 foram redesignadas por despacho da presidência em razão da impossibilidade de utilização simultânea do plenário da Câmara Municipal diante da realização do evento curso de cerimonial e oratória, promovido pela Escola do Parlamento, previamente agendado para o mesmo local. Por tal motivo, as oitivas foram remarcadas para o dia 16 de abril de 2026, a partir das 16 horas, nesse plenário, com a devida expedição das intimações correspondentes. Dessa forma, a presente reunião dá início à fase de oitivas da CPI, agora com foco na escuta das pessoas convocadas, de modo a esclarecer com precisão e objetividade a dinâmica da execução contratual, os critérios adotados para o pagamento, a existência ou não de comprovação idônea das atividades prestadas, a atuação dos agentes responsáveis pela fiscalização e eventual participação de outros servidores ou contratados nos fatos sob apuração. O propósito dessa comissão permanente é o mesmo: apurar com rigor, transparência e responsabilidade eventual ocorrência de irregularidades na execução de contratos, pagamentos sem lastro documental suficiente, desvio de função, falhas de fiscalização e demais condutas que possam ter causado prejuízo ao erário ou comprometido a regularidade da administração pública. Feita essa contextualização, daremos início às oitivas. Os depoentes serão ouvidos acerca dos fatos apurados na relação final da sindicância instaurada pela Prefeitura, especialmente quanto à execução contratual, prestação de serviço, emissão de notas fiscais,
contrato de horas, fiscalização administrativas e eventual desvio de função. As respostas deverão ser objetivas e prestadas com boa fé, podendo o depoente esclarecer, completar ou indicar documentos que entenda pertinente. Ressalto desde já que, enquanto um depoente estiver sendo ouvido, os demais convocados deverão permanecer na sala de reuniões, no âmbito da qual não poderão se comunicar entre si em hipótese alguma, preservando-se a ordem dos trabalhos, a incomunicabilidade entre os depoentes e a regularidade da instrução. Agora nós daremos início às oitivas. Boa tarde, senhor Samuel de Oliveira. Boa tarde. Senhor Samuel de Oliveira, antes de iniciarmos o registro que Vossa Senhoria comparece a essa comissão na condição de investigado, assim assiste-lhe o direito de permanecer em silêncio total ou parcialmente, especialmente quando as perguntas cuja resposta possa implicar autoincriminação. Vossa Senhoria também poderá ser assistido por advogado, caso deseje, e poderá indicar documentos ou esclarecimentos que entenda pertinente. Senhor Samuel, eu vou iniciar aqui fazendo as perguntas para o senhor. Já foi assegurado ao senhor aqui o direito constitucional de permanecer calado, ou se puder colaborar conosco também a gente agradece, mas isso é a prerrogativa do senhor, tá certo? Eu vou iniciar perguntando para o senhor qual é a função do senhor nas escolas das artes. Vou permanecer em silêncio, com a orientação do meu advogado. Não. Como você entrou para prestar serviço para a prefeitura? Idem. Vou permanecer em silêncio. Quantos contratos você possuía com a prefeitura? Idem. Carga horária de trabalho, quantas horas por aula? Idem. Você presta outros serviços para outras instituições? Idem. Você elabora relatórios? Idem. Possui ata de reuniões? Idem. Como o senhor conciliava, se é que a gente teve acesso a algumas partes do seu depoimento, como o senhor conciliava, o trabalho de coordenação das aulas e também dava aula? Como o senhor fazia essa coordenação de horários, de dias? Idem. Se o senhor assinava esses relatórios mensalmente, ou deixava para assinar tudo no final do ano, sem conferência, o senhor fazia isso? Idem. Quais eram as atribuições exatas? O senhor é responsável por escalar professores, conferir folhas de presença e validar notas fiscais? Idem. Permanecer em silêncio. Pela ordem, Pois não. o meu cliente ele vai permanecer em silêncio total e não sei se isso influencia a ordem dos trabalhos aí de Vossa Senhoria que está conduzindo. Não sei se pode poupar tempo ou se eventualmente o senhor precisa fazer todas as perguntas. De qualquer forma, só para deixar claro. Doutor, mesmo assim ele permanecendo em silêncio, a gente vai permanecer com as perguntas, tendo em vista que as oitivas está sendo gravada e será transcrita novamente. A gente precisa Perfeito. ter essas informações. Perfeito. Senhor presidente, eu só solicito que o nosso convidado ele responda se vai permanecer calado ou não, ao invés de ficar repetindo idem. Pois não. O senhor pode responder, em vez de idem, se vai permanecer calado ou vai responder? Sim. Sim ou não? Permanecer calado. Deixa eu fazer outra pergunta, Samuel. O contrato dos professores prevê pagamento por horas-aulas efetivamente ministrada. Por que foram autorizados pagamentos e emitidos notas fiscais no mês de julho, período de recesso escolar? Permaneço calado. Houve alguma determinação superior para que os professores recebessem em julho, mesmo sem dar aulas? Se sim, de quem partiu essa ordem? Permaneço calado. Como o senhor explica que a senhora Rebeca, que também atuava na coordenação docência, figurasse em listas de presença como se fosse aluna? Permaneço calado. O senhor tinha conhecimento de que professores como a senhora Josiane Juste estavam recebendo por atividades na Pinacoteca que não faziam parte do contrato de docência? Permaneço calado.
Aqui eu tenho outra pergunta. Só tem conhecimento que o professor Alessandro de Giorlamo recebeu por 150 horas de apoio técnico e eventos sem qualquer registro oficial. Quem autorizou essas horas e por que houve fiscalização sobre a execução desse serviço? Permaneço calado. O senhor fiscalizava se os professores ultrapassavam o limite de 200 horas mensais por CNPJ? Se sim, como permitiu que profissionais excedessem esse teto contratual? Permaneço calado. Eu encerro aqui as minhas perguntas. Eu passo agora as perguntas para o relator, o Flávio Augusto, que vai proferir algumas perguntas para o senhor. Muito obrigado. Boa tarde, senhor Samuel. Obrigado. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Tem algumas perguntas aqui muito pertinentes para os senhores. Se puder responder, é lógico que você tem o direito de permanecer calado, mas saiba que a sua ajuda pode influenciar nos trabalhos. E o senhor confirma que exerceu, ainda que informalmente, função de coordenação da Escola das Artes? Permaneço calado. Quem lhe atribuiu essa função de coordenação, se ela não constava no contrato? Permaneço calado. Como o senhor comprovava as horas lançadas como hora-evento? Permaneço calado. O senhor confirma que houve participação em carnaval, festival de inverno e outros eventos com pagamento usando recursos públicos sem comprovação suficiente de aderência ao objeto contratual? Permaneço calado. Sua carga horária regular era de 14 horas semanais. Como explica o volume total lançado e pago ao longo do período? Permaneço calado. Senhor Samuel, alguma vez nesses anos de contrato, o senhor devolveu Pix para alguma pessoa ou alguém ligado à Escola das Artes? Permaneço calado. Perfeito. Última pergunta. Informalidade, ela não consta no contrato. Quem autorizou e quem validou? E onde isso foi documentado no seu contrato? Permaneço calado. Perfeito. Sem mais perguntas. Pois não, agora passaremos aí as perguntas do vereador Rafael. Boa tarde, senhor presidente dessa comissão, senhor relator. Agradecer a presença do senhor Samuel, seu representante, seu advogado. Boa tarde a todos que nos acompanham. Reforçando, então, aquilo que já foi dito pelos membros dessa comissão, os esclarecimentos em relação a esses questionamentos, eles são fundamentais para que nós possamos compreender melhor como a Escola das Artes funcionava, né, como a sua estrutura foi montada, como os trabalhos dessa instituição eram gerenciados, como se davam as relações entre Secretaria de Cultura e os professores contratados. De fundamental importância que esses esclarecimentos sejam feitos. Então, fica aqui a oportunidade do senhor Samuel contribuir com essa nossa investigação. Bom, senhor Samuel, pelo menos me chamou a atenção quando comecei a me debruçar sobre as informações referentes à Escola das Artes e aos pagamentos realizados a alguns professores da escola, que esses pagamentos realmente eles se destacam em comparação a outros, né? Porque nós temos aqui no ano de 2025, eu gostaria de destacar, por exemplo, o mês de maio, junho, julho, agosto, honorários atribuídos ao senhor na faixa dos R$13 mil. Então, nós temos pelo menos mais um ou dois professores cujos honorários chegam nesse número, mas nós gostaríamos de compreender melhor, né, como que é possível, né, chegar nesse patamar de rendimento mensal. E aí nos relatórios de aulas, você coloca aqui, para além das aulas, né, tanto de sopros como de piano, você coloca aqui algumas horas, estou aqui com seus relatórios, hora evento, por exemplo, aqui no mês de março, você coloca aqui 14 horas aula, 29 horas evento,
dando um total de 43 horas, isso no contrato de piano. E no de sopro você coloca, por exemplo, no mês de março de 2025, 35 horas como suporte técnico. O senhor poderia descrever para essa comissão o que seria o suporte técnico e o que seria essa hora-evento, só para a gente poder ter uma compreensão da diferença entre suporte técnico e hora-evento? Permaneço calado. Pois bem, senhor Samuel, para além dos pagamentos referentes às aulas e aos trabalhos realizados dentro da Escola das Artes e por aquilo que foi descrito por grande parte dos professores que participaram das oitivas, né, conduzidas pela Prefeitura, nós tivemos acesso a essas oitivas, grande parte dos professores reconhecem o senhor, assim como o senhor Felipe e assim como a senhora Rebeca, como pessoas que acabavam atuando ali dentro como coordenadores. Mesmo que esse cargo oficialmente não existisse, grande parte dos professores o reconhecem como coordenadores ali dentro. Mas, para além desses honorários, nós temos, em alguns meses, alguns pagamentos atribuídos ao senhor. Eu estou aqui com os pagamentos do ano de 2025, e todos esses dados estão lá no TCE Municípios, né, no site do Tribunal de Contas do Estado. Nós temos aqui alguns pagamentos como produtor de evento. Então, nós temos aqui no Festival de Inverno, dia 31 de julho, um pagamento de R$12 mil como produtor. 29 de julho, 12 mil como produtor. No mês de setembro, 15 mil como produtor do evento de carros antigos. 15 mil como produtor do evento de 7 de setembro. Mais um pagamento lá do dia 10 de setembro. 10 de setembro. E a descrição que aparece lá, produção artística nos eventos do mês de setembro. E mais um pagamento de 15 mil como produtor de eventos da parada LGBT. O senhor participou ativamente da produção desses eventos descritos lá no site do Tribunal de Contas do Estado? Permaneço calado. Qual foi, se sim, no caso, se o senhor quiser responder, de que forma essa produção acontecia no dia a dia? É uma produção que vinha dos dias anteriores até o dia do evento e que se postergava nos dias seguintes? Ou seria uma participação mais ativa no dia dos eventos descritos no Tribunal de Contas? Permaneço calado. Pois bem. Sr. Samuel, o senhor faz parte da banda Soul in Jazz? Permaneço calado. O senhor Antônio Carlos, ex-secretário de Cultura, também faz parte da banda Soul in Jazz ou já atuou nessa banda? Permaneço calado. O senhor já tocou com o ex-secretário de Cultura na banda Soul in Jazz fora da cidade de Amparo, como, por exemplo, em eventos como Expo Flora, enfim? Permaneço calado. Já houve por parte do ex-secretário Antônio Carlos, convites para que a banda Soul in Jazz se apresentasse nos eventos da Prefeitura de Amparo? Permaneço calado. Pois bem. Sr. Samuel, pelos levantamentos que eu fiz, seu nome passa a constar na lista, né, de fornecedores, e, enfim, seu CNPJ, no caso, passa a constar ali na lista de empresas que prestaram serviços à Prefeitura. A partir do ano de 2022, exatamente o ano em que o ex-secretário de Cultura passa a atuar na Secretaria, né? Então, ali no ano de 2022, por exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pagamentos ao senhor, e aí, nos anos subsequentes de lá para cá, enfim, contratações das mais diferentes áreas, né? Professor, artista, produtor cultural, enfim. Me chamou a atenção aqui no caso algumas contratações ligadas aos eventos de Natal. Então, o seu CNPJ, enfim, entre as suas atividades, constam também atividades específicas para eventos de Natal? Permaneço calado. Pois bem, só para destacar, por exemplo, dia 29 de dezembro de 2022, um pagamento, né, a descrição de um pagamento de 17
R$ 1.500, a empresa especializada em apresentação de banda de Papai Noel para as festividades de Natal. E de lá para cá, seu CNPJ também consta como uma empresa que atuou em praticamente todos os eventos de Natal. Então, nós temos aqui um pagamento, por exemplo, 2024, 14.400 e também 2025. Bom, o senhor já realizou algum serviço para além daquele que foi contratado, considerando então os 2 contratos que você firmou junto à Secretaria de Cultura e Turismo? Você já realizou algum serviço para além daqueles descritos no contrato? Permaneço calado. Você leciona em alguma instituição ligada a alguma outra prefeitura? Permaneço calado. Você leciona em alguma outra instituição, mesmo que da iniciativa privada? Permaneço calado. Nada mais a perguntar, senhor presidente. Eu gostaria, Júlio, gostaria de informar que a oitiva está sendo gravada internamente, né? Ficando disponível aqui na Câmara Municipal. A gente percebe que tem a imprensa aqui gravando e também alguns celulares também. Gostaria que o senhor constasse em ata que eventuais postagens em redes sociais não é de responsabilidade dessa comissão, e sim de quem gravou aí e colocou, até mesmo para preservar a comissão, né? E também o direito aí das pessoas que estão sendo ouvidas. Por favor. Diante... Até porque, senhor presidente, se existem outros investigados em incomunicabilidade e esses vídeos podem estar sendo feitos online, ao vivo, isso pode prejudicar, inclusive, a incomunicabilidade que o senhor determinou ao início da sessão. Então... Perfeito, doutor. Realmente é isso mesmo. O trabalho que a gente quer fazer aqui é um trabalho sério, dando contraditória para defesa para quem vai ser ouvido e para evitar que isso vire também algo mais complicado aí de corte de vídeos para prejudicar tanto a comissão quanto também a questão de quem está sendo ouvido aí. Então, tem mais algo, Rafael? Não vai perguntar mais nada? Então, eu agradeço a presença, doutor Samuel. Então, está encerrado aí a nossa oitiva. Agradeço pelo trabalho a todos. Agradeço, bom trabalho. Só peço um minutinho para o senhor assinar, para ele assinar a ata. Pilha de ninguém não. Vai embora, entendeu? Você só saiu, pega as coisas e vai embora. A gente conversa lá embaixo. Reportagem não dá uma entrevista, nada. Não dá. O Samuel fez a favor essa qualificação com a gente, porque a gente está fazendo assinatura dos dados dos depoentes. Tá, ele precisa colocar os dados dele aqui? Tá bom, tem uma caneta? Aqui tá certinho, dizendo que você ficou em silêncio, conforme o habeas corpus que foi concedido, tá? Aí o senhor assina aqui, por favor. E aqui também. Deixa eu assinar também. Ele precisa completar aqui, né? O senhor completa, por favor.
Agradeço. Dispensado. Obrigado, viu? Obrigado, bom trabalho a todos. Eu vou informar que a gente vai dar 10 minutos de tolerância para o próximo que vai ser ouvido. Aí, se não vier, a gente aguarda o outro, tendo em vista que ainda não chegou pelo local.
Senhor Caleb Cardeal Bueno. Calderal Bueno. Isso. Correto. Senhor Caleb, o senhor vai ser ouvido aqui na qualidade de investigado, certo? Antes de iniciarmos o registro de Vossa Senhoria, comparece a essa comissão na condição de investigado. Assim, assiste-lhe o direito de permanecer em silêncio total ou parcialmente, especialmente quando as perguntas cuja resposta possa implicar autoincriminação. Vossa Senhoria também poderá ser assistido por advogado, caso deseje, e poderá indicar documentos ou esclarecimentos que entenda pertinentes. Senhor Caleb, vou iniciar perguntando qual é a função do senhor na Escola das Artes? Instrutor de música, bandas e fanfarras. O senhor possui algo relacionado à coordenação? Não. O senhor considera que relatórios assinados em bloco no final do ano são instrumentos seguros para evitar fraudes ao erário? Sim. Os contratos de prestação de serviço PJ das Escolas das Artes prevêem remuneração exclusivas para horas-aulas efetivamente ministradas. Por que o senhor, se é que o senhor tem conhecimento de pagamentos integrais de notas fiscais em julho, período de férias escolares? O senhor tem esse conhecimento? O contrato ele é bem específico, tanto o contrato quanto o edital. Horas-aula, horas eventos, horas técnicas, contrato assinado. Certo. A comissão de sindicância da Prefeitura identificou que as notas fiscais de julho foram emitidas sob a justificativa genérica de participação em eventos. O senhor pode apresentar agora uma lista de eventos oficiais que justifique essas centenas de horas pagas sem aula? Não estou com o relatório em mãos e não lembro de cabeça. Certo. A senhora Josiane Juste teve 248 horas ministradas por serviços na Pinacoteca, sendo que o seu contrato era especificamente para docência na Escola das Artes. O senhor sabe dizer por que foi permitido que profissionais igual a senhora, mesmo estando na Pinacoteca, ela acabou aí, segundo a sindicância, podendo ter recebido por outras funções? Não sei dizer. Conhece? Quanto tempo o senhor está prestando serviço para a Prefeitura? Estava, né? Estava. Começamos em 2022 com renovações de contrato mediante edital cada troca de ano. Certo. O senhor sabe dizer se esses professores, eles, além de ser formados, se por acaso havia alguma instituição em Monte Alegre que atestava aí cursos desses profissionais ou não? Não sei O dizer. senhor não tem nenhum curso da cidade de Monte Alegre? Prestei serviço para eles, acredito que 2018, por aí. Tenho um atestado de capacidade técnica de prestação de serviço, assim como qualquer outra instituição que eu tenho. Certo. Eu passo agora as perguntas para o relator Flávio. Boa tarde, Caleb, tudo Boa bem? tarde. Beleza. Lembrando que, como o presidente assim se assegurou, você tem o direito de permanecer calado. Vou começar aqui minhas perguntas. O senhor confirma que mantinha vínculos simultâneos com educação e cultura? Sim. Como o senhor conciliava as horas dos dois contratos no mesmo período? No mesmo período, não. A minha carga horária referente ao último ano na educação era durante o dia, em 2 escolas, e durante o contrato com a cultura, em alguns dias de prestação de serviço técnico, e à noite as aulas ministradas no bolão. Certo. Seus relatórios eram formalmente assinados e validados, ou ele era enviado em algum arquivo que você podia editar? Google Drive. Certo. Você conseguia editar ou não? Sim, era algo mas, fixo? mas nunca precisei. Certo.
Quem autorizava a emissão das notas da educação diante da carga comprovada muito inferior ao valor comprovado que você emitia as notas? Quem autorizava esses pagamentos? Olha, acredito que o secretário, o contato nem sempre era feito por ele, mas sim pela equipe. Você sabe me dizer onde estão os documentos formais e confiáveis que comprovam a prestação efetiva dos serviços? Não. Não. Outra coisa que a gente viu no relatório final foi que muitas vezes o senhor alegava que não conseguia ir dar aula por motivos de carro quebrado ou doença, sendo que no relatório final você apresentava que você tinha trabalhado. Referente a essa escola específica, no meu relatório final não tem. Certo. Por acaso, alguma vez você já devolveu Pix para alguém? Não. Perfeito. Sem mais perguntas. Agora vamos passar agora as perguntas para o membro da CPI, o Rafael, o vereador Rafael. Senhor Caleb, a gente agradece a sua presença aqui para que a gente possa esclarecer uma série de questões que ainda geram dúvidas em relação ao funcionamento da Escola das Artes. A gente agradece pela sua colaboração em estar respondendo essas perguntas. Só para ficar mais claro, então, em que ano você começa a prestar serviço para a Prefeitura de Amparo? Final do segundo semestre de 22. Perfeito. Em 2022, você já prestava serviços tanto para a educação como para a cultura ou apenas para uma das duas secretarias? Já, vou ser bem sincero, tá? Eu acredito que já para as duas, mas a educação é certeza. Perfeito. Considerando, né, que você atua prestando esse serviço para a educação desde por volta 22, 23, de lá para cá, você sempre atuou dentro das escolas municipais, pensando no seu contrato com a educação, ou você também prestava serviços para a educação fora das escolas municipais? Pela educação, somente nas escolas. Perfeito. Você poderia descrever em quais escolas você chegou a lecionar desde então, independente do ano? Eu acredito que a única que eu não lecionei nesses anos foram a da Areia Branca. Perfeito. Em 2025... Correção, Areia Branca e Gasparzinho. Perfeito. Em 2025, especificamente em 2025, o senhor confirma ter prestado serviço para a Escola Plínio, localizada no bairro do Brumado? Sim. Sim. Qual outra escola você chegou a prestar serviço ano passado? Maria Cristina. Maria Cristina, perfeito. Sobre a sua atuação em especial nessa escola na zona rural, nós temos aqui um trecho de uma das oitivas feita pela senhora Beatriz Baraça, que era uma das pessoas responsáveis pelo acompanhamento dos trabalhos prestados pelos professores vinculados à educação, em que ela cita o seguinte, abre aspas, mas teve um professor específico, que é o Caleb Bueno. Ele é professor de fanfarra. Ano passado e este ano eu tive que várias vezes conversar com o Antônio, porque ele faltava muito numa determinada escola, que era uma escola rural. O ano passado na escola Jacira, e aí, como o depoimento foi feito ano passado, então ela está falando de 2024. O senhor confirma que atuou na escola Jacira em 24? Confirmo. No ano passado, na escola Jacira, que é uma escola rural. E este ano, ele assumiu o Plínio Morato, que também é uma escola afastada. Então, assim, a única questão que as diretoras me reportavam, tanto no ano passado como este ano, era a questão da frequência, que ele faltava bastante. E aí, sempre que elas me passavam isso, eu reportava para o Antônio, e o Antônio me passava que ia estar conversando, que ia retomar. O Antônio chegou a conversar com você sobre essa sua questão em relação a essas escolas? Sim. Quais eram as questões que ele levava para você em relação a isso? Como qualquer chefe quando o funcionário falta. Perfeito. Mas, assim, em relação a problemas, foi em relação ao professor só. Conforme eu citei a frequência de uma escola específica o ano passado e este ano também, que ambas são escolas rurais. Você confirma que tinha essa dificuldade de deslocamento? Sim. Quando você assumiu essas aulas nas escolas rurais, você teve a opção de escolher uma ou outra escola, ou foram as escolas que sobraram? Não, na verdade, nem sobraram, nem foi feita uma divisão. Eu argumentei que eu não teria condições de estar indo, e mesmo assim acabou ficando, e eu
Eu sei que é muito relativo, mas eu fiz o que eu podia fazer. Certo. Quando você fala dessa divisão, ela foi feita em reunião? Ela foi feita por alguém que estava na coordenação e isso só foi repassado? Só foi repassado. Tá. Quem decidiu em quais escolas cada professor ficaria? Não sei se veio diretamente do secretário, mas veio, enfim, da secretaria. Mas essa comunicação foi feita via WhatsApp, e-mail, em reunião na prefeitura? Não me recordo. Ok. Como você relata que tinha dificuldades de ir até essas escolas, nos dias que você conseguiu ir, como que você chegava até elas? Ia de transporte público, de carona, alguém da prefeitura levava? Já fui de Uber, já fui com o carro que eu usava emprestado do meu pai, e é isso. Alguém da prefeitura já te levou nessas escolas? Já aconteceu. Tá. De aproveitar que eles iam fazer algum serviço e eu pegava essa carona. E quem chegou a te levar até essas escolas? Vitor Santos. Quem era Vitor Santos? Era contratado pela Secretaria de Cultura. Tá. Esses dias que você relata realmente não ter comparecido, você tem conhecimento se essas horas-aulas foram descontadas dos seus honorários? Não me recordo. Certo. No ano de 2025, pelos pagamentos levantados através do site do Tribunal de Contas do Estado, Sr. Caleb, nós temos aqui os seus honorários tanto vinculados à Escola das Artes, ou seja, Secretaria de Cultura, como Secretaria de Educação. E o que nós percebemos aqui, de um mês para o outro, é que não existem tantas variações. Na verdade, está mais que claro para todos dessa comissão que os pagamentos eles têm muitas inconstâncias. Já não estou falando só do pagamento do senhor, tá muito difícil entender, né, os critérios, porque você tem uma hora aula de R$42 e os números nunca são quebrados, né? Eles sempre são números cheios, enfim. Mas nós temos aqui rendimentos que não variam tanto de um mês para o outro. Quando essas faltas aconteciam, você acabava enviando um atestado, algum relatório, algum documento constando o número de aulas que você deu, ou já chegava da Secretaria de Educação o valor pelo qual você teria que emitir essa nota? Já chegava o valor. Mesmo nos meses que você faltava, sem precisar mandar nada, o valor já vinha cheio, correto. Eu vou pegar os últimos meses do ano de 2025. Aqui, por exemplo, no mês de outubro, nós temos aqui, dia 8 de outubro de 2025, um pagamento de R$ 6.300 pela Escola das Artes Cultura e um de R$ 5.460 pela Educação. O senhor confirma esses valores? Confirmo. Certo. Outra coisa que também chamou a atenção, inclusive da comissão sindicante da Prefeitura, porque isso consta no relatório final que chegou até nós, nós gostaríamos de entender melhor. No começo de 2025, foi feito um pagamento no seu CNPJ e a descrição que consta lá no Tribunal de Contas do Estado, contratação de empresa credenciada no edital número 2 da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2024, Caleb Bueno, oficina de bandas e fanfarras, um pagamento de R$30 mil, vinculado ao mês de março. Nós gostaríamos de compreender o que seria, então, esse pagamento de R$30 mil vinculado a essa contratação de oficina de bandas e fanfarras? Não me recordo e já acionei o advogado sobre isso. Você confirma ter recebido esse valor? Não. O senhor atua também como produtor executivo de projetos culturais? Não. Trabalha com editais de cultura? Não me recordo. Tá. Em dezembro de 2024, o seu nome consta, o seu CNPJ consta, como parte do projeto MEI Formigar e Trio Adriana Voltan, vinculado à Lei Aldir Blanc, um pagamento de R$10 mil. O senhor chegou a escrever esse projeto ou, eventualmente, apenas emprestou o CNPJ para que esses artistas participassem? Poderia explicar melhor? Foi um projeto realizado pelo trio MEI Fogari, executado na Praça de São Dimas. Perfeito.
para além dessa atuação como professor de bandas e fanfarras, né, como instrutor de bandas e fanfarras, você também presta serviços de montagem, assistência técnica para eventos? Foi prestado. O senhor se recorda o ano? Durante todo o período. Durante todo esse período de 22 a 25? Correto. Mas só para nós entendermos melhor, como esse serviço se concretizava na prática? Então, você participava de eventos da prefeitura? Como é que isso funcionou? Sim, eventos, montagens, prestação de serviço como hora evento. Mas essa prestação de serviço como hora evento entra nesses contratos da Escola das Artes ou você está falando de outros contratos? Sim, entra como conforme edital. Perfeito. Em dezembro de 2023, dia 19 de dezembro de 2023, tem aqui um pagamento para o seu CNPJ e a descrição desse pagamento. Contratação de empresa especializada em serviço de montagem e assistência para os eventos de Natal. O senhor confirma esse pagamento? Confirmo. E como funcionou esse serviço prestado, no caso? Porque, assim, como era prestado esse serviço? Era apenas você? Você tinha uma equipe, uma estrutura? Só para a gente entender melhor como que essa contratação... qual seria a necessidade dessa contratação? Só para a gente entender melhor. Montagem do Natal na estação e na praça, com uma equipe. Uma equipe contratada pelo senhor? Isso, mediante essa contratação citada. Tá. O seu nome também aparece num projeto vinculado à Lei Paulo Gustavo, como uma proposta de projeto que visava a criação de um hino para amparo. O senhor confirma a participação nesse projeto? Confirmo, também é um processo que já acionei o meu advogado, pois até hoje não foi realizado. E nem realizado da minha parte, né, da parte da onde eu fiz essa contratação e da parte de desenvolvimento. Só para a gente entender, o projeto parte do senhor, então você teria a intenção de criar um hino para amparo, e aí você contratou algum prestador de serviço para atuar dentro desse projeto? Como é que seria isso? Eu juntei uma equipe e ainda não conseguimos realizar. Tá. Quem faz parte dessa equipe, senhor Caleb? Permaneço calado. Certo. Só para a gente entender um pouquinho sobre a dinâmica das aulas de bandas e fanfarras. Então, durante o dia, de manhã à tarde, você atuava nas escolas municipais e à noite nas aulas vinculadas ao bolão. É isso? Correto. Como que era feita ali a divisão, a organização das bandas, dos grupos? O senhor não era o único professor de bandas e fanfarras ali. Quais eram os outros professores que atuavam com o senhor ali? Os outros professores eram os mesmos contratados pela secretaria. Preciso citar? Poderia citar nomes, por gentileza? Luiz Vinícius, Lucas Bidóia, Marcel Botinha. Teve outros professores que atuaram por um tempo e depois não, como Jair Rafael e Marco Aurélio. Perfeito. Essas aulas não eram apenas com crianças e adolescentes, também com os adultos? Sim. Perfeito. Na sua ativa você também cita que vocês acabavam, de certa forma, um ajudando o outro ali, né? Só para a gente entender, então, no dia que um era o instrutor, o outro acabava aparecendo também para poder dar um suporte. Nesses dias em que você não era um instrutor, mas acabava estando ali para dar esse suporte, vocês também acabavam considerando essas atividades paralelas para a soma total das horas realizadas? Com certeza. Então, tá, perfeito. Houve alguma orientação por parte da secretaria no sentido de que vocês não precisariam fornecer os relatórios de aulas mensais? Então, em algum momento foi dito que não tem problema, não precisa entregar todo mês, pode entregar a cada 2 meses. Que tipo de orientação vocês receberam em relação a isso? Era pedido bimestral. Bimestral. E aí subia no Drive? Subia no Drive. Perfeito.
As reuniões, consta no contrato que vocês deveriam estar à disposição para participar de reuniões. Essas reuniões eram semanais, mensais, bimestrais? Dependia muito da urgência ou da situação, mas normalmente mensais. Mensais. Essa reunião era presencial, era online? Presencial. Presencial, onde que ela acontecia? Já aconteceu na Escola das Artes, já aconteceu no auditório do Centro do Trabalhador, Bolão. Perfeito, perfeito. E quem costumava falar nessas reuniões, dar as orientações, enfim? Secretário. Sempre o secretário? Sempre. O senhor Samuel, o senhor Felipe, que são artistas contratados que também são citados por vários outros professores como pessoas que atuavam como coordenadores, eles chegavam a participar ativamente dessas reuniões, dando orientações, ou era sempre o secretário Antônio? Enquanto reunião com professores gerais da escola, somente o secretário. Havia os maestros dos grupos, onde a gente fazia parte, e aí normalmente vinha desses citados e de outros maestros. Perfeito. O senhor confirma a participação dos projetos vinculados à Escola das Artes? Bama Drums, Baminha... Se eu esquecer de algum aqui, se o senhor quiser citar outros, fique à vontade. O senhor confirma a participação dos projetos vinculados à Escola das Artes /Bama, de eventos que aconteceram em outras cidades, eventos aqui da nossa região? Sim. Quando esses eventos aconteciam, quem atuava ali como o organizador, o coordenador? Porque existe toda uma logística, né? A gente tem a questão dos instrumentos, a questão da alimentação. Quem cuidava de tudo isso? Os próprios professores, que no meu caso, quando viajava com as crianças, eu como professor, era um dos responsáveis em encaminhar ônibus, RG e tudo mais. E quando era com um grupo profissional, o maestro de cada grupo e até mesmo o secretário. Certo. Os grupos que você coordenava, considerando crianças, adolescentes, adultos eventualmente, esses grupos chegavam a ter mais ou menos quantas pessoas numa mesma... O meu grupo de quarta-feira, a qual eu dava aula, entre 35 a 40 crianças. Para um professor de música, instrutor de fanfarra, o senhor considera que, para atuar de forma efetiva com um número grande de crianças e adolescentes, tendo que cuidar de tudo isso, fazer esse trabalho sozinho é um trabalho executável, ou a presença de outras pessoas era fundamental? Fundamental, por isso, como disse em oitiva, havia o auxílio de outros professores e até meu em outros dias nas aulas desses professores. Perfeito. O senhor tem alguma relação com o Antônio Carlos para além da Prefeitura, Escola das Artes, alguma relação de amizade? Sim. O senhor confirma ter trabalhado com a senhora Albânia no evento da festa italiana que aconteceu ano passado? Sim. Perfeito. Nada mais a perguntar, senhor presidente. Nós agradecemos a sua presença, bem como a colaboração. Uma boa tarde. Obrigado. Agora vamos aguardar aí mais uns 15 minutos, que a outra pessoa que vai ser ouvida vai atrasar um pouco. Já informou que virá, então vamos aguardar.
Boa tarde, vamos dar início à oitiva do senhor Jair Rafael Batista. Senhor Jair Rafael Batista, antes de iniciarmos, registro que Vossa Senhoria comparece a essa comissão na condição de investigado. Assim, assiste-lhe o direito de permanecer em silêncio, total ou parcialmente, especialmente quando perguntas cuja resposta possa implicar autoincriminação. Vossa Senhoria também poderá ser assistido por advogado, caso deseje, e poderá indicar documentos e esclarecimentos que entenda pertinente. Senhor Jair, boa tarde. Boa tarde. O senhor era contratado pela Escola das Artes? Sim. E qual a função do senhor lá? Era músico, professor? Professor e músico. Professor e músico, as Isso, duas coisas. As duas coisas. Certo. E a formação, Jair? Eu estou no 7º semestre de licenciatura em música. Está agora. Antes a formação do senhor era? Ensino médio completo. E cursos na área? Cursos técnicos. Técnicos na área. Produção musical, música, tudo relativo à área da música, percussão. Certo. Deixa eu fazer outra pergunta. Além das escolas das artes, o senhor tem outro trabalho ou já deu aulas em outras instituições? Sim, eu também dava aula na instituição do CEPI, desde o ano de 2023. E perante ao meu histórico e currículo, eu já dei aula em outras escolas também, tanto como do município de Amparo, como municípios aqui da nossa região. E relacionado, você dava aula aí na Escola das Artes, né? Também professor. E qual eram os horários da CEPI, as Escolas das Artes? Como que o senhor conciliava esses dois trabalhos? Em que dia da semana o senhor ia no CEPI? Que dia o senhor dava aula nas Escolas das Artes? O CEPI, ele é toda quarta-feira, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Então, esse horário eu não tinha demanda na Escola das Artes. Ô Jair, a gente teve acesso às planilhas de pagamentos. Tem alguns professores e músicos que constam aí um valor de salário bem mais elevado do que outros. E o senhor conseguiria explicar, porque praticamente o senhor tem um dos salários mais altos também. Qual o motivo do senhor receber mais do que os outros? Isso já está rolando também, acho que um processo hoje aí, perante ao edital. E lá estava escrito claramente aula, hora a hora evento e suporte técnico. Então, ainda bem que eu sempre fiz foto e vídeo de todos os trabalhos que eu prestei e eu tenho tudo arquivado isso. Então eu tenho muita hora que é suporte técnico e hora evento. Certo. Ô Jair, existe algum documento que autoriza, né, o senhor como professor e músico, né? Tem algum documento específico que diz que o senhor é músico e também professor? Ou se o senhor ganha pelas as duas funções ou não? No edital também constava que a gente tinha que tocar pelas bandas da Escola das Artes, que eram a Marching Band, a banda sinfônica, a orquestra sinfônica. Então todos esses detalhes estavam escritos no nosso edital e a gente acompanhava perante o que estava escrito ao edital. Certo. O senhor é professor e músico, né? Isso. E o senhor sabe dizer por que na nota fiscal só tá constando como atividade de músico da orquestra e não professor? O senhor sabe dizer o porquê? Na verdade, as minhas eu sempre colocava como ensino, que era o código lá, colocava como ensino. Que eu não vou lembrar o código correto e a descrição. Certo. Jair, e quem que coordenava os seus trabalhos? Tem algum coordenador, aquela pessoa que você reportava a ela quando ia fazer uma reunião, quando tinha um evento?
A quem você respondia? Reportava para a Secretaria de Cultura. Não tem o nome? Eles que passavam os detalhes para a gente. Alguns depoimentos constam pra gente que o Samuel, né, que era o coordenador ali dos professores, o senhor sabe dizer se ele realmente coordenava, mesmo que não tenha função declarada ali no contrato, né, nos editais, mas segundo aí alguns depoimentos, ele figurava como coordenador. O senhor sabe dizer a respeito? Se ele já Não coordenou? sei. Não? Não sei. Desconhece. Deixa eu perguntar para o senhor, por que o senhor define os horários diretamente com os alunos sem passar pela coordenação da escola, se é que ocorre? A secretaria passava os detalhes dos alunos, pelo menos no meu caso. Me passou os alunos, isso nos de bateria. E daí eu entrei em contato com os alunos para ver o melhor horário para eles, porque tinha essa questão, que não tinha ninguém para fazer esse detalhe. Tá. Daí eu tinha que ver qual aluno que poderia fazer aula de manhã e qual aluno que poderia fazer aula à tarde, daí no caso. Certo. Você chegava a receber horas extras de ensaio ou não? Não, a gente recebia hora-aula como se fosse no ensaio. Os ensaios constavam como hora-aula. Aqui pra gente, eu tive acesso a algumas informações, seu Jair, que o senhor registrou em relatório horas-aulas que, na verdade, foram gastos consertando instrumentos ou ensaios. O senhor se recorda dessa situação? Na verdade, é suporte técnico, que também constava no edital. Eu fazia suporte técnico em muitos instrumentos lá. Eu trabalho como luthier também, então assim, eu trabalho com os instrumentos de percussão e faço essa função também. E fazia na Escola das Artes. Tanto é que as escolas municipais eu também fazia manutenção dos mesmos instrumentos. Só recapitulando, Jair, na CEPI o senhor entrava em que horário mesmo? A CEPI eu entrava de quarta-feira às 8 da manhã e lá vai até às 4 horas da tarde. Alguma vez, nesse horário, o senhor registrou atividade na Escola das Artes nesse mesmo intervalo? Não, de quarta-feira não. Não, nunca? Não. De quarta-feira a minha demanda era o CEPI das 8 às 4. O senhor oferece suporte técnico para a Baminha? Isso, também para a Baminha. Na verdade, todos os instrumentos da banda eu que fazia o suporte técnico. Quais os dias? Não tinha o dia específico. Não foi passado nenhum momento para mim dia específico. Então ficava em aberto para eu poder fazer o horário que eu não estivesse trabalhando com alunos. E esse suporte, quando você fazia, durava horas ou o dia inteiro? Sim, tanto é que tem trabalhos dentro da própria sala da banda lá, que eu não sei como está hoje, que foram feitos tudo por mim. E como suporte técnico. Certo. Ô Jair, deixa eu fazer outra pergunta para você. No período de férias de julho, quando não houve aulas, o senhor chegou a emitir alguma nota fiscal no valor integral? Eu emiti perante ao trabalho, porque teve muito professor que falou que parou, e eu não parei. Eu continuei. Você continuou assim, mas quais os trabalhos que foi realizado nesse período de férias que o senhor fez? Eu dei tanto aula como os suportes necessários. Então, essas aulas estavam de férias e como que era feito? O senhor convocava os alunos? Como que Não, na verdade eu continuava, eu sempre passava horário para eles. Eu tinha um grupo com todos os alunos no WhatsApp e combinava o horário correto com eles. E também, no mês de julho, teve vários eventos que a gente tocou, que daí consta como hora evento. A gente tocou no Festival de Inverno e teve outros eventos também que eu não me recordo. Certo. Quem te orienta, não sei se é você, mas a respeito das notas fiscais, quem orienta o preenchimento das suas notas fiscais? É o Samuel ou é outra pessoa? Era a secretaria que passava. A secretaria que você se reporta? Não, a Secretaria de Cultura. Certo, mas quem que respondia? Você perguntava para alguém, né? Quem que é? Não, eles tinham um número lá deles também, né, da secretaria, que daí passavam pra gente. Quem colocava esse nome lá, o secretário Antônio?
Que era o secretário? Não sei. Se ele é o secretário... Alguém colocava por esse número. A Secretaria de Cultura tinha um número de telefone também. Deixa eu fazer outra pergunta, seu Jair. O senhor já assinou atas de reuniões que nunca aconteceram ou que continham informações diferentes da realidade? O senhor já chegou a assinar alguma ata que o senhor não tinha conhecimento? Depois, o que aconteceu? A gente sempre assinava a ata quando tinha reunião. E, inclusive, a gente sempre assinava também os horários de ensaio das bandas também que tinha. Deixa eu fazer outra pergunta para você. A participação na orquestra da banda, ela era remunerada separadamente? Ela era informada na nota fiscal de forma separada? Você sabe dizer? Não, eu acho que era tudo conjunto. Conjunto? Ô Jair, essa investigação da CPI, ela diz respeito a desvio de finalidade no município de Amparo. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, aí o senhor pode responder, ficar quieto, ou sim ou não. Havia repasse de dinheiro para alguém Não. da secretaria? Não. Nunca? Da sua parte, nunca? Não. Certo. O senhor tem conhecimento se o seu secretário Antônio era autoritário com os professores? Tinha que fazer o que ele mandava, senão ameaçava de demitir? Já ocorreu isso com alguém? O senhor presenciou? O senhor foi alguém que ele fez isso ou não? Não. Desconhece? Eu nunca presenciei, não. Eu Certo. desconheço. Houve o processo de sindicância na prefeitura. O senhor sabe me dizer se houve combinações de oitivas? Se alguém entrou em contato com o senhor por WhatsApp paralelamente ou ligou falando, a gente tem que falar isso, ou não? Não. Ninguém fez isso? Não, na verdade chegou tudo meio no susto e todo mundo ficou até hoje como todo mundo tá. Certo. Durante as oitivas do processo de sindicância, você, o Samuel, os professores, vocês mantinham ainda o grupo de WhatsApp? Vocês conversavam a respeito dessas oitivas? De quem foi lá ou não foi, ou não? Não, a gente Não, tinha os grupos das bandas e dos ensaios, mas a gente falava sobre banda e ensaio. Certo. E vocês faziam reuniões já a respeito dos trabalhos de vocês, para os próximos passos aí de eventos? E vocês tinham reuniões? Qual era a periodicidade dessas reuniões? Se era semanal, mensal? Vocês se organizavam? Ela constava como mensal e daí a gente fazia para ver as demandas de apresentações e como que ia funcionar. Certo. Você pode me dizer, se você se recorda, qual data foi essa última reunião? Não me recordo. E as reuniões elas eram registradas em ata ou não? Elas eram registradas conforme constava no edital, eu acho que era toda quinta-feira que constava no edital, que elas teriam que se acontecer, e elas aconteciam. Eu só não lembro se é na penúltima ou é na última, eu sei que era toda quinta-feira, é penúltima ou última quinta-feira do mês. E quem redigia essas atas? Era perante o edital, daí a secretaria mandava mensagem pra gente no grupo da banda, avisando que ia ter essa reunião. Certo. Você tem conhecimento que se algum professor, por questão de não ter os instrumentos, os materiais para trabalhar, se ele recebeu alguns meses antes de iniciar o trabalho? Não tenho conhecimento. O senhor tem conhecimento se havia alguma devolução de valores dos salários de alguns músicos com o intuito de que seria para comprar instrumentos e materiais? O senhor tem esse conhecimento? Não tenho também esse conhecimento. Certo. Muito obrigado. Eu passo agora as perguntas ao vereador Flávio. Boa tarde, senhor Jair. Tudo bem com o senhor? Flávio. Tudo bom? Agradeço sua presença aqui. Lembrando que o senhor pode permanecer em silêncio, se assim desejar. Você tem esse direito. Minhas perguntas são básicas e rápidas. Como o senhor explica uma carga mensal próxima de 300 horas?
A minha demanda sempre era... Tinha dia que eu entrava 8 horas da manhã e saía 10 horas da noite. Certo. E eu sempre fazia os trabalhos que tinha. Então, era bastante instrumento que eu arrumava e organizava tudo a sala lá. Então, Certo. eu tinha muita hora em demanda nesse quesito. No contrato exclusivo da educação, o senhor sabe quem conferia o seu ponto de presença e nunca ele confrontou isso com o valor das notas? Não desconheço. Certo. Na cultura, qual documento específico comprova a execução dos serviços correspondidos com as suas notas emitidas? Você sabe qual é? Era um relatório. Certo. Você fazia ele por Word, por Google Drive? Por Word. Eles deixavam salvo num Drive, num grupo do WhatsApp. E daí a gente tinha que pegar o padrão desse relatório e seguir. Esse relatório era feito mensalmente? Mensalmente. Todo mês você fazia? Tinha que fazer todo mês. Certo. Outra pergunta aqui, que ela é muito pertinente, o presidente já fez. Seja da educação, seja da cultura, alguma pessoa solicitou que algum valor fosse devolvido? Nunca aconteceu? Não. Isso nunca aconteceu? Não. Certo. Sem mais perguntas, presidente. Obrigado. Eu passo agora a palavra e as perguntas para o vereador Rafael. Senhor Jair, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, obrigado pela presença. Obrigado. E obrigado por colaborar com a nossa comissão. Estamos aqui tentando esclarecer questões importantes sobre o funcionamento da Escola das Artes e também sobre os pagamentos, e contratos firmados pela Secretaria de Cultura e também pela Secretaria de Educação, visto que alguns professores recebiam pelas duas secretarias. O senhor era professor de bateria E de percussão. de percussão. Isso. Em quais projetos da Escola das Artes Bama o senhor lecionava? Baminha Drums e Abama. Para quem não conhece esses projetos, qual seria a diferença entre eles? A Baminha Drums era dividida Baminha e Baminha Drums por causa de idades. Então, tinha alunos de 8 até 12 anos, que era a Baminha, e de 12 a 15 anos, que é a Baminha Drums. E a Bama em si é a que já é não é infanto-juvenil, é sênior, categoria sênior, que daí já são os mais velhos. A tua experiência enquanto músico, ela começa mais ou menos quando? Começa em 2010, mais ou menos. Em algum projeto? Eu participei também do projeto da Bama, quando era lá atrás. Perfeito. E assim, na verdade, eu venho da fanfarra, né? Que é Fanfarra. Eu venho da fanfarra e daí eu fui subindo para percussão, bateria, que é a minha área, a área que eu exerço. Então, lá atrás, você era aluno da fanfarra Isso. e aí ingressa no antigo projeto da Bama, é isso? Isso, daí eu fui pro projeto Certo. também. Foi nesse momento que o senhor conheceu o Antônio ou já o conhecia? Eu conheci ele sendo maestro ali na banda, no caso. Perfeito. Em que momento o senhor começa a dar aula de música, mais ou menos? Eu comecei em 2013. Acho que foi mais ou menos 2013. E de lá para cá, atuou em vários projetos aqui da região? Isso, dei aulas de percussão em Pedreira, em Monte Alegre e aqui em Amparo também. Pedreira, Monte Alegre e aqui em Amparo. Perfeito. Nesse intervalo de tempo, da antiga Bama, lá de 2010 até esse momento, o senhor manteve algum tipo de relação com o ex-secretário, de amizade, ou se encontravam eventualmente em função desses trabalhos? Não, eu conhecia ele, mas não tinha esse contato direto. Assim. Não é amigo pessoal do... Não, eu contactava ele, mas não era amigo de todo dia com você. Perfeito. Porque eu trabalhei em outros lugares também, então assim, eu não posso dizer que eu... Perfeito. Bom, desde que ano o senhor leciona nos projetos da prefeitura? 2022. Acho que foi no mês de novembro que começou, se eu não me engano. Sim, constam aqui
2 pagamentos em 2022, no Isso. seu CNPJ, perfeito? Perfeito. Um em dezembro de 2022, R$ 3.760. Na verdade, 2 pagamentos iguais em dezembro de 2022 de R$ 3.760. De lá para cá, o senhor continua como professor da Escola das Artes e se confirma que o seu ingresso na Secretaria de Educação, nos projetos da educação, acontece a partir de 2023? Isso, daí eu comecei fixo em 2023. Perfeito. Porque eles estavam com a questão de compra de instrumento. Então, assim, estava nesse quesito aí. Então, todas as aulas do final de ano de 2022, eu fiz sem instrumento. Foi mais aulas teóricas, Então, no caso. pelo que o senhor lembra, a compra de instrumentos acontece ali na transição de 22 para 23. Isso. Correto. Você diz os instrumentos da Escola das Artes /Bama ou também os instrumentos das escolas municipais? Você Não, tem? das municipais. Das municipais. Isso. Perfeito. Além da sua atuação como professor, seja nos projetos da educação ou da Escola das Artes /Bama, o senhor também tem outros projetos vinculados à música, toca em outras bandas ou já tocou em outras bandas? Toco, já toquei também. Então, eu tento sempre buscar mais conhecimento nessa área, que é o que eu sempre bequei. Perfeito. Poderia citar bandas que o senhor toca ou já tocou? Eu já toquei na banda de Monte Alegre, não vou lembrar o nome, banda de pedreira. Toquei também na Soul in Jazz. Toquei na banda do Roquinho de Freitas, não vou lembrar o nome agora. O senhor era freelancer nessas bandas ou realmente fazia parte, era um componente dessas bandas? Eu fiz muito freelance também. Mais alguma que o senhor lembra ou algum outro projeto? Eu acho que eu não lembro de mais nenhuma. Perfeito. Bom, de 2022 para cá, o seu CNPJ aparece vinculado a algumas contratações, como, por exemplo, contratação de banda itinerante, dezembro de 2023, pagamento feito dia 20 de dezembro de 2023, R$16 mil, constando aqui 3 apresentações no Natal desse mesmo ano, dia 1º, 17 e dia 21 de dezembro. O senhor confirma esse serviço prestado? Foi prestado esse trabalho. Foi prestado através de qual dessas bandas ou projetos em que o senhor participa? Foi uma banda itinerante que a gente já tem, no caso, foi a Soul in Jazz daí, no caso. Então foi a Soul in Jazz. Isso. Perfeito. O que me chama a atenção, senhor Jair Rafael, é que estou aqui com os pagamentos vinculados ao nome do Samuel Donizete Oliveira. O senhor toca com o senhor Samuel em outros projetos? Não. Porque o senhor Samuel aparece vinculado também à banda Soul in Jazz, inclusive alguns pagamentos, né, no nome dele. Nesse mesmo mês, nesse mesmo ano, em dezembro de 2023, nós temos aqui também R$16 mil pago ao senhor Samuel, contratação de banda musical, dia 8, 15 e 22. O senhor chegou a participar dessas apresentações, dia 8, 15 e 22 de dezembro de 23? Ah, sim. Banda musical, no caso, acho que é a banda de palco, né? E a itinerante é a banda de rua. Seria a banda Soul in Jazz também, mas uma no palco, outra na rua? Isso. Acho que foi isso que eu lembro que eu toquei, sim. Eu toquei nas 2 bandas. Então, o Samuel emite a nota da banda de palco e você a nota da itinerante. Da banda itinerante. Ok. O senhor tem experiência na produção de projetos... O senhor tem experiência na elaboração de projetos para editais, de leis de fomento à cultura? O senhor também trabalha com isso? Tem projetos aí em paralelo com as bandas? Eu estou fazendo um cursinho também, em produção também, mas eu sempre procuro... Então, assim, eu coloco o que eu tenho e sempre procuro o conhecimento nisso. Perfeito. O senhor chegou a participar de algum edital de lei de fomento à cultura aqui em Amparo, como Lei Paulo Gustavo ou Lei Aldir Blanc? Participei da Paulo Gustavo. Qual projeto que o senhor
Enviou para a Lei Paulo Gustavo? Eu não lembro. Eu acho que foi um de banda itinerante também, mas eu não lembro conforme foi ele. Você não lembra como o projeto foi executado? Como as apresentações aconteceram? Não, porque o meu acho que era... Eu não lembro como foi. Certo. Em 22 de dezembro de 2023, seu CNPJ está vinculado aqui a uma transferência, né, via Lei Paulo Gustavo, e a descrição do projeto que aparece lá no Tribunal de Contas, contratação de pessoa jurídica para execução do projeto, que o senhor disse que não lembra como foi executado, espalhando alegria e energia através da música, pela Lei Paulo Gustavo, segundo edital 1 de 2023. É um pagamento de R$ 33.875. O senhor não lembra como esse projeto foi executado? Eu não lembro, acho que foi um que a gente teve que fazer uns pendrives, acho que daí para... O nome do projeto é Espalhando Alegria e Energia através da Música. Isso, mas eu não lembro conforme foi ele, então assim, eu fiz ele, mas eu não lembro como que ele... O senhor confirma o recebimento desse valor de R$ 33.875, senhor Jair? Você poderia descrever outros componentes desse mesmo projeto, outras pessoas que participaram da elaboração desse projeto? Não lembro. Certo. Só um minuto, senhor presidente. Entre as bandas que o senhor descreveu, dizendo que participa, tem uma que consta com 2 pagamentos no nome do senhor, por exemplo, no ano de 2024, vinculados ao carnaval. Eu não estou dizendo que existe uma ilegalidade pelo fato de você ter trabalhado no carnaval, não é isso. Mas é que quando eu peço uma descrição dos projetos e bandas em que você atua, você não cita, por exemplo, um que aparece como um projeto que você está vinculado, tendo aqui o registro de pagamentos de R$ 6.500, um como palco, outro como bloco carnavalesco. Descrição aqui, bloco folia e banda folia. O senhor participa desses projetos? Participei. E o senhor participa com frequência, com constância? Porque o senhor acabou não lembrando desse quando eu pedi a descrição. O da banda folia eu não lembrei mesmo. Tá. É um projeto que se reúne frequentemente ou... Não, era um projeto mais voltado ao carnaval. Tá. Ele... Mais banda de axé. Perfeito. Ele participa ou já participou de apresentações fora de Amparo? Sim, participei de outras apresentações. Fora de Amparo, o nosso antigo secretário participava também das apresentações da banda folia? Acho que eu lembro que ele participou, sim. Na banda Soul in Jazz, a mesma coisa? Mesma coisa. Quando era em Amparo, o senhor secretário se apresentava? Não. Perfeito. Quem respondia por essas 2 bandas? Independente de quem recebeu os pagamentos, quem organizava, quem mobilizava as pessoas no grupo de WhatsApp, quem marcava ensaio, quem realmente produzia as atividades dessas bandas? Era o Samuel e eu que a gente contatava as pessoas, assim. Ok. Por que essas apresentações saem no seu nome e não no nome do senhor Samuel? O senhor poderia dizer? Porque acho que foi eu que fiz o credenciamento, né? Daí eu Foi uma solicitação dele? Não, eu fiz o credenciamento no meu nome para a banda, para a gente poder tocar. Mas foi um pedido dele ou não? Você já foi um acordo entre a gente, que Perfeito. eu também faço parte da banda. Perfeito. Bom, uma questão que levantou assim, muitas dúvidas, pelo menos para mim, me chamou muita atenção. O senhor Samuel foi questionado em relação a isso. Gostaria também de fazer esse mesmo questionamento para o senhor Jair. Ano passado, consta aqui em seu CNPJ, 2 pagamentos no mês de julho. Isso eu estou falando com base no que nós encontramos no site do Tribunal de Contas do Estado, que são basicamente os registros que são produzidos a partir das notas fiscais que vocês emitem. Consta aqui 2 pagamentos como produtor de eventos no Festival de Inverno, pagamentos de R$ 12.000. O senhor participou do credenciamento para produtores Sim. de eventos, correto? Você poderia descrever
quais seriam as atribuições dentro dessa função de produtor de eventos? O que você fazia ali enquanto produtor de eventos? Eu produzia o palco, fazia toda a área do palco e tudo o enfeite, tudo ao redor. Então, assim, eu fiz também do Natal também a mesma coisa. Então, eu produzia o evento em si, tudo perante essas coisas. E especificamente sobre o Festival de Inverno. Ano passado ele foi levado ali para a região da rodoviária, né? Para o entorno da rodoviária. Isso. Então, se eu não me engano, eram 4 ou 5 palcos. Isso. O palco principal, o palco ali atrás da rodoviária, a rua coberta, Isso. o palco na frente do Mercadão e aquele interno, né? Você pode descrever com mais detalhes como foi a sua atuação dentro desse festival de inverno, atrás da rodoviária, em quais dias você trabalhou, foram todos os dias, em quais palcos, enfim, só para a gente ter uma noção mais precisa de como funcionou esse trabalho? Eu não me lembro. O senhor não se lembra? Tá. Eu acho que eu fiz o relatório também e foi enviado porque eu não me lembro mesmo. Mas Não o me senhor recordo. confirma que prestou esse serviço? Prestei serviço. Sabe dizer se foi ao longo do mês inteiro ou não? Não. Não sabe, tá. Confirma 2 pagamentos de R$12.000 como produtor de evento? Confirma? Bom, consta aqui, senhor Jair, um pagamento em fevereiro de 2024, um pagamento feito no dia 16 de fevereiro de 2024, pagamento de R$22.000 como contratação de empresa especializada em produção cultural para acompanhamento do evento de carnaval que aconteceu entre os dias 9 e 13. O senhor confirma o recebimento desse pagamento de R$22.000? Confirmo. Você poderia descrever a sua atuação enquanto produtor cultural acompanhando o carnaval de 2024? O que você realizou enquanto produtor cultural? Eu acompanhei tanto os blocos como as bandas também. É isso que eu me lembro. E como que era feito esse acompanhamento? Quais as suas funções ali enquanto produtor? Só para a gente entender melhor o que o senhor quer dizer com acompanhamento. Eu segui pelo que você falou, mas eu não me lembro. Eu prestei o trabalho de produtor de evento ali. Tá, é que nós estamos falando de um pagamento de R$22.000. Nos blocos, por exemplo, o senhor ajudava a passar o som, a carregar as coisas, a subir? Não, isso aí é que... feito pela própria empresa de som. Perfeito. E acompanhando os blocos? Isso, eu acompanhava. Se precisasse de alguma coisa, tivesse acontecendo alguma coisa, eu que era o responsável. Tá. Tanto no Festival de Inverno como no Carnaval, o senhor aqui aparece como alguém que também prestou serviços nesses eventos. A prefeitura fornecia alimentação? Não me lembro, não me recordo. Não se lembra? Não me recordo. Quantas horas você chegava a trabalhar nesses eventos, tanto festival como carnaval? Eu não me recordo da quantidade de horas. Não se recorda a quantidade de horas, não se recorda se haveria fornecimento de alimentos e... Certo. Na sua atuação enquanto prestador de serviços para a Secretaria de Educação, ano passado, em quais escolas o senhor atuou? Escolas municipais? Areia Branca, Peter Pan e o Gasparzinho também. Mas na verdade é que nem eu coloquei, eu também dava suporte técnico nas escolas, principalmente nesses instrumentos. Perfeito. Numa semana normal que você não precisaria prestar esse suporte técnico, o senhor saberia me descrever assim mais ou menos quantas aulas você dava em cada escola? A Areia Branca é a que menos tinha aula, então era 4 aulas, eu acho. Na semana? Uma semana normal? Isso. Na Por semana. volta de 4 aulas na Areia Branca? Isso. Uhum. E as outras eram 6 e 8 aulas. 6 aulas na Peter Pan e no Gasparzinho? Isso. Que no somatório daria mais ou menos 12, 16 horas na semana, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos 16 horas na semana.
16 horas na semana. Espera aí que eu peguei a lista errada aqui. Por exemplo, em abril do ano passado, seus rendimentos pela Secretaria de Educação, eles batem ali os R$ 5.800, considerando que o senhor lecionava aproximadamente 16 horas na semana, me parece um valor muito acima. Sobre esse suporte técnico, só para a gente entender, nos dias que o senhor estava nas escolas municipais, havia ali um livro-ponto que vocês tinham que assinar? Não. Nas escolas havia uma listinha que vocês tinham que assinar? Na escola que eu era fixo, eu assinava a hora-aula. Só que eu não assinava suporte técnico nas escolas e nem nas mesmas que eu estava. Então, mas esse suporte técnico, só para a gente entender, mesmo nas escolas municipais, e nós entendemos que é importante fazer a manutenção dos instrumentos, deixar tudo em ordem para as crianças poderem utilizar. Nós entendemos essa necessidade, mas esse suporte técnico, ele era computado no valor do contrato da educação ou no valor do contrato da cultura? Você saberia me dizer? O suporte técnico que eu prestava para a educação, pontuava na educação, da cultura. Pelo que nós estamos percebendo, havia muitas demandas, né? Porque me parece que a Escola das Artes foi crescendo em termos de projetos, número de alunos atendidos. E me parece que, ao mesmo tempo, a Prefeitura não dava conta de dar todo o suporte necessário e, de certa forma, vocês acabavam prestando esses serviços. Mas esses serviços de suporte técnico, isso já era alinhado, desde o credenciamento, já era alinhado entre vocês e os secretários das pastas envolvidas? Ou eram demandas que vinham surgindo no meio do ano e aí, com medo de perder, acaba dizendo sim e, de repente, você chega numa situação em que você entra às 8 e sai às 10 da noite? Teve dia que eu fiz isso. Como que funcionava isso no dia a dia? Porque me parece, assim, uma quantidade de horas para além daquilo que se poderia, né? Então, como é que funcionava isso no dia a dia, senhor Jair? Porque, no caso, tinha que fazer essas demandas. E, perante ao edital, já estava constando a questão de suporte técnico. Os instrumentos em si, tanto os instrumentos que chegaram, teve instrumento que eu tive que reformalizar. Então, assim, eu tive que desmontar o instrumento por inteiro e refazer ele. Tive que fazer adaptação, prestar. Então, assim, esse suporte técnico não é coisa de 5 minutos, 5 segundos. Para quem conhece, que tem muita gente que conhece, sabe como que é. Perfeito. Por exemplo, nesse momento que você cita, né, que alguns instrumentos, não sei se todos, né, a gente vai levantar isso, né, quando que as compras foram feitas e tudo mais. Se tem nota fiscal, tudo certinho. Mas ali entre 2022 e 2023, quando os instrumentos chegam, você é uma das pessoas que recebem esses instrumentos, que montam os instrumentos, que deixam eles aptos a serem utilizados. Sim. Isso já era combinado com o secretário? Perante o edital também, né? Deixava eu como da área de suporte técnico. Tá. O secretário de Educação tinha conhecimento que era você que fazia essa montagem e manutenção dos... Não sei. Eu assinava o credenciamento tudo certinho. Era me passado que eu tinha que fazer esses suportes. Perfeito. O senhor tinha acesso livre à Secretaria de Cultura e Turismo, enquanto o senhor Antônio Carlos foi secretário? Não, sempre a gente tinha que, se precisasse ir lá, tinha que informar. Tá. O senhor disse que não tem relação de amizade com ele, né? Não, eu sempre toquei onde ele estivesse tocando, que a gente tocou junto. Teve muitas bandas, a gente tocou junto. Certo. Eduardo, solta o primeiro slide aí, por favor. Essa imagem aqui está nas redes sociais, ela mostra assim, uma pessoa que tem uma certa proximidade, né, a ponto de se sentir à vontade de tirar uma foto como essa dentro de um ambiente de trabalho. Tá? Se o senhor confirma ou não se tinha livre acesso à Secretaria de Cultura durante a gestão do Antônio Carlos? Não tinha, porque eu tinha que perguntar e tinha que pegar o crachá para entrar. Perfeito. Obrigado, Eduardo. Sem mais perguntas, senhor presidente. Eu sei dessa foto. Senhor Jair, agradecemos a presença do senhor aqui hoje. Eu que agradeço. Que se disponibilizou a responder todas as perguntas, a gente agradece. E o senhor só aguarda uns minutinhos aí para assinar o termo aí o senhor está liberado. Muito obrigado. Agradeço. Obrigado.
E mais uma oitiva, que seria a última, né, do senhor Felipe Lucas de Castro, porém, não compareceu. Então, a gente dá por encerrado a presente sessão da CPI dessa noite. Muito obrigado a todos.